Bem-vindo! É um prazer tê-lo aqui conosco, esteja preparado, vamos começar. Pergunta 1. Quem era Débora na Bíblia? A. Rainha. B. Juíza. C. Professora. D. Sacerdotisa. Tempo. Resposta correta, B. Débora era uma juíza em Israel, Juízes capítulo 4 versículo 4. Pergunta 2. Em qual livro da Bíblia a história de Débora é encontrada? A. Êxodo. B. Deuteronômio. C. Juízes. D. Salmos. Tempo. Resposta correta, C. Débora está em Juízes. Livro de Juízes. Pergunta 3. Quem liderou o exército de Israel na batalha contra Sísera? A. Samuel. B. Moisés. C. Baraque. D. Elias. Tempo. Resposta correta, C. Baraque liderou o exército de Israel na batalha contra Sísera. Juízes capítulo 4 versículo 6. Pergunta 4. Como Sísera, o comandante inimigo, foi morto? A. Envenenado. B. Apedrejado. C. Pela espada. D. Por uma estaca. Tempo. Resposta correta, D. Sísera foi morto por uma estaca pela mulher Jael. Juízes capítulo 4 versículo 21. Pergunta 5. Qual é o significado do nome Débora? A. Abelha. B. Forte. C. Justa. D. Alegria. Tempo. Resposta correta. A. Débora significa a abelha. Juízes capítulo 4 versículo 4. Pergunta 6. Quem é uma mulher corajosa na história de Débora que matou Sísera? A. Raquel. B. Abigail. C. Jael. D. Ruth. Tempo. Resposta correta, C. Jael é a mulher corajosa que matou Sísera. Juízes capítulo 4 versículo 17 a 22. Pergunta 7. Qual foi a tribo de Israel que Débora e Baraque lideraram contra Sísera? A. Tribo de Benjamim. B. Tribo de Naftali. C. Tribo de Levi. D. Tribo de Judá. Tempo. Resposta correta, B. Lideraram a tribo de Naftali. Juízes capítulo 4 versículo 10. Pergunta 8. Como Débora é descrita no Cântico de Débora em Juízes 5? A. Líder fraca. B. Mulher medrosa. C. Mãe amorosa. D. Mãe em Israel. Tempo. Resposta correta, D. Débora é descrita como uma mãe em Israel. Juízes capítulo 5 versículo 7. Pergunta 9. Qual era o nome do rei de Canaã na época da liderança de Débora?
A. Eglon. B. Odniel. C. Jabim. D. Eude. Tempo. Resposta correta, C. O rei de Canaã na época da liderança de Débora era Jabim. Juízes capítulo 4 versículo 2. Pergunta 10. Qual o título de Débora que a descrevia como uma líder espiritual de Israel? A. Profetisa. B. Sacerdotisa. C. Rainha. D. Guerreira. Tempo. Resposta correta. A. O título de Débora era profetisa e líder espiritual. Juízes capítulo 4 versículo 4. Pergunta 11. Qual inimigo de Israel Débora e Baraque derrotaram na batalha? A. Filisteus. B. Amalequitas. C. Cananeus. D. Midianitas. Tempo. Resposta correta, C. Os cananeus liderados por Sísera. Juízes capítulo 4 versículo 1 a 2. Pergunta 12. Qual foi o período de paz em Israel após a vitória sobre Sísera? A. 20 anos. B. 40 anos. C. 80 anos. D. 100 anos. Tempo. Resposta correta, B. Após a vitória sobre Sísera, Israel desfrutou de paz por 40 anos. Juízes capítulo 5 versículo 32. Pergunta 13. Como era conhecido o local onde Débora costumava julgar o povo? A. Árvore de Jacó. B. Poço de Bet-Sean. C. Monte de Efraim. D. Tenda de Zebulon. Tempo. Resposta correta, C. Era chamado Montes de Efraim entre Ramá e Betel. Juízes capítulo 4 versículo 5. Pergunta 14. Qual comandante do exército de Israel foi convocado por Débora? A. Gideão. B. Baraque. C. Sansão. D. Josué. Tempo. Resposta correta, B. Baraque foi convocado por Débora para liderar o exército de Israel contra Sísera. Juízes capítulo 4 versículo 6. Pergunta 15. Qual comandante do exército cananeu enfrentou Débora e Baraque na batalha? A. Golias. B. Sísera. C. Abimeleque. D. Gideão. Tempo. Resposta correta, B. Sísera era o comandante do exército cananeu. Juízes capítulo 4 versículo 2. Pergunta 16. Qual foi o motivo da vitória de Israel na batalha contra Sísera? A. Táticas superiores. B. E a habilidade Baraque. C. Traição de espião. D. Intervenção divina. Tempo. Resposta correta, D. Foi atribuída à intervenção de Deus.
Juízes capítulo 4 versículo 15. Pergunta 17. O que Baraque exigiu de Débora antes de liderar o exército? A. Armas melhores. B. Um exército maior. C. Profetizar a vitória. D. Ir junto na batalha. Tempo. Resposta correta, D. Que Débora o acompanhasse na batalha. Juízes capítulo 4 versículo 8 a 9. Pergunta 18. Qual local Débora e Baraque se encontraram antes da batalha? A. Sinai. B. Tabor. C. Horebe. D. Carmelo. Tempo. Resposta correta, B. Se encontraram no Monte Tabor. Juízes capítulo 4 versículo 6. Pergunta 19. Qual profeta proclamou a vitória de Israel na batalha contra Sísera? A. Elias. B. Samuel. C. Moisés. D. Débora. Tempo. Resposta correta, D. Débora profetizou a vitória de Israel na batalha contra Sísera. Juízes capítulo 4 versículo 14. Pergunta 20. Qual era o nome do marido de Débora? A. Lapidote. B. Baraque. C. Sísera. D. Gideão. Tempo. Resposta correta. A. O marido de Débora era Lapidote. Juízes capítulo 4 versículo 4. Se você apreciou o vídeo, é muito legal se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo futuro. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que eles também possam desfrutar dessa incrível jornada através das Escrituras. Obrigado, e até o próximo vídeo.